Somos
adorar o nosso Deus, vamos buscar, meu Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Eu louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia, Deus. Pai, vem nos fortalecer nesse momento, ó Pai, de aflições, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua graça e do Teu amor, ó Pai. Vem nos fortalecendo, Deus. Abençoa cada família, Senhor Deus, aquelas famílias, ó Deus, que estão no hospital, Senhor Deus, que estão precisando do leito, ó Pai, nesse momento de crise, ó Pai, nesse momento de doença que está afetando o nosso Brasil, o nosso mundo, Senhor. Vem fortalecer, Senhor Deus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor,
Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração
Meus queridos, nós estamos aqui juntos agora para podermos refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus ao nosso coração. Espero que você tenha adorado o Senhor com os louvores, que você tenha adorado ao Senhor com tantas músicas inspirativas ao nosso coração. Vamos orar nessa hora pela palavra, por esse tempo tão especial. Espero que você seja edificado nessa noite, que Deus traga a palavra ao seu coração, desafiadoras, para que você tenha uma vida que agrade a Ele, para que você tenha uma vida dedicada a Ele. Vamos orar nessa hora. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por tuas bênçãos, pelo teu cuidado. Quero pedir nessa hora ao Senhor, Pai, por nossas vidas, para que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, para que o Senhor ministre a palavra ao nosso coração e que sejamos edificados pelo Senhor nessa noite. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos meditar nessa noite de acordo com o texto bíblico, baseado no texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos para o capítulo 4, do versículo 1 ao 19, que diz assim: Portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, amai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E se acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e vos insultam. Hão, porém, de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens no corpo, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiformidade e graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se as coisas estranhas vos acontecessem. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, e o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Palavra muito poderosa ao nosso coração. Instruções para vivermos segundo a vontade de Deus. E o que eu queria falar nessa noite é exatamente sobre uma perspectiva muito importante para essa época, para esse tempo, que é de como vivermos esse tempo tão difícil, de tantas dificuldades, de maneira vitoriosa.
de maneira em que o nome do Deus seja louvado e engrandecido em nossa vida. E esse texto de 1 Pedro, capítulo 4, nos traz recomendações muito claras sobre como deve ser a nossa conduta, como deve ser a nossa vida, em que deve estar a nossa confiança. Se existe sofrimento, Deus pode existir? Se Deus é bom e também é onipotente, por que então existe o mal no mundo? São perguntas corriqueiras no coração de muitas pessoas. O sofrimento entrou no mundo pelo pecado. Hoje a natureza geme por causa do pecado. Os filhos de Deus gemem por causa do pecado. E o próprio Espírito geme intercedendo por nós que somos pecadores. O sofrimento atinge a todos. Todos sofrem lutas diárias. Todos sofrem com alguns problemas, que acarretam a sua vida, que marcam a sua vida. O sofrimento é variado, há sofrimento físico, há dor amortecida e dor aguda, existe a dor que causa o sofrimento, mas há muitas formas de sofrimento que não se irradiam da dor física, como o sofrimento emocional, a tribulação espiritual. O medo, por exemplo, a ansiedade podem produzir grande sofrimento na vida de muitas pessoas. A humilhação, o desprezo, a solidão, a perda de um ente querido, o remorso, a destruição dos casamentos podem causar grande sofrimento. O sofrimento emocional pode ser tão profundo como a dor física também. O sofrimento é complexo, abrange a mente, abrange as emoções, abrange o físico, abrange o espírito. A depressão profunda é uma terrível, mas terrível realidade para muitas pessoas hoje em dia. Há a dor do faminto, do desamparado, do órfão, da vítima, do enlutado, do perdido. Existem pessoas que vivem variadas formas de sofrimento. Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele caminha conosco pelo sofrimento. Isaías 43 aponta para isso, Salmo 23 aponta para isso. Deus trabalha as circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem, e isso serve para o nosso bem, isso serve para o nosso crescimento, isso serve para o nosso aperfeiçoamento. Deus transforma as circunstâncias adversas em benefício para nós. No Salmo 84 mostra isso. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus mesmo é a razão da nossa alegria, e podemos nos alegrar também nas próprias tribulações. Então, como é fascinante, a Bíblia ela aponta todas essas características, que o sofrimento não deve ser uma causa de total decadência do homem, de total desamparo do homem, porque ele tem que ter como convicção que Deus caminha conosco, que tudo isso é canalizado para o nosso bem, que isso vai trazer benefício para nós, que isso também deve ser a razão da nossa alegria, o entender que Deus caminha conosco, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama, e que podemos nos alegrar nas tribulações, como Tiago recomenda, porque é nas provações que seremos aperfeiçoados, é nas provações que teremos nossa conduta, nosso caráter aperfeiçoado. Então Pedro aqui, ele tem algumas lições a ensinar para nós sobre a questão do sofrimento, e essa é a temática que eu estou abordando aqui essa noite, e Pedro vai dar claras evidências para nós, evidências e lições muito apropriadas para esse tempo, para esse momento que estamos vivendo. A primeira coisa é que a gente vai entender a partir de Pedro o propósito do sofrimento na vida do crente. Primeira coisa, o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. No versículo 1 ao 3 a gente vai ver que Cristo padeceu por nós no seu corpo, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens. Então, o propósito do sofrimento na vida do crente tem como primeira característica é vencer o pecado, assim como Cristo venceu o pecado. O sofrimento faz com que o pecado perca o seu poder em nossa vida. Enquanto o sofrimento endurece o ímpio, amolece o coração do crente. O exemplo do sofrimento de Cristo ajuda o crente a enfrentar o sofrimento com a mesma disposição de entrega, de confiança, de entender a missão. O crente não é melhor do que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu a Cristo, também vai infligir sofrimento a nós também vai afligir o nosso coração, a nossa vida.
O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e as paixões da carne não compensam. O sofrimento leva-nos ao desmamarmos desse mundo e a vivermos segundo aquilo que é a razão principal da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, a primeira evidência muito clara nesse texto do propósito do sofrimento na vida de um crente é que nos ajuda a vencer o pecado, nos ligando diretamente e tendo mais convicção do nosso chamado, da nossa missão, do nosso relacionamento com Deus. A segunda coisa sobre o propósito do sofrimento na vida do crente é que o sofrimento nos ajuda também a testemunhar de Cristo. No versículo 4 e ao versículo 6, Pedro diz o seguinte: e acham estranho não correres com ele no mesmo desenfreamento de dissolução e vos insultam. Hão, porém, de dar aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos, pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens no corpo, mas vivessem segundo Deus em espírito. Hão de julgar vocês, por causa da forma que andam hoje, mas o nosso propósito é viver de maneira que agrade a Deus, testemunhando de Cristo. Então, o sofrimento, ele nos ajuda a testemunhar de Jesus para as pessoas, do milagre da fé, do milagre da confiança, do milagre da dependência a Deus. Os amigos não salvos se maravilham quando o crente não deseja participar das coisas que eles participam. Mesmo sofrendo, o crente canta, louva, adora, agradece a Deus. Precisamos dessa mesma forma passar por isso. Na Bíblia estamos com vários exemplos de pessoas que passaram por duras provas. Jó nas cinzas, por exemplo, glorifica a Deus e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um testemunho poderoso. A gente vai ver Paulo e Silas na prisão, eles cantando. Isso impactou os prisioneiros naquela época. Estevão, mesmo apedrejado, tem um brilho no rosto. Cristo, mesmo sendo pregado na cruz, tem palavras de amor nos lábios. Então o crente, ele entende que o sofrimento, ele vai capacitá-lo para ele testemunhar de Cristo, para ele testemunhar da fé genuína, da fé arrebatadora que temos em Cristo Jesus. A fé que nos salvou. Aleluia. Meus queridos, o sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. No versículo 7 ao 9, a Pedro aponta para isso, que o sofrimento produz em nós sensibilidade mais aguçada. Nós somos mais sensíveis quando passamos por lutas. Nós somos mais sensíveis a olhar para o outro, amar o outro, ter compaixão pelo outro, ter misericórdia. Passamos a ver a vida e os outros com outros olhos. Tornamos-nos mais amáveis, generosos. O sofrimento nos ajuda a abrir o bolso, o coração e a casa para ajudar as pessoas. O sofrimento nos torna mais solidários. Olha como essa pandemia está trazendo isso para esse tempo. Pessoas mais solidárias, que têm pensado mais no outro, que têm ajudado mais o outro. Eu tenho visto isso, testemunhado disso. Então, o sofrimento na vida de um crente, principalmente, precisa produzir no coração dele um terno amor pelos irmãos. O sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do povo. No versículo 10 e 11 também Pedro aponta para isso. Precisamos servir uns aos outros de acordo com o dom que recebemos. Nossa vida deixa de ser egoísta. Quando passamos por sofrimentos, a gente entende que nosso propósito aqui é abençoar outras pessoas. Nosso propósito é abençoar os outros, edificar o povo de Deus. Nosso alvo é a glória de Deus, é a exaltação de Cristo. E a pergunta que eu faço para você é essa. Você está passando por lutas, e esse tempo todos nós estamos passando por lutas. Mas você tem entendido que o propósito desse sofrimento todo é para que você vença o pecado, é para que você testemunhe de Cristo, para que você testemunhe e também manifeste na sua vida um terno amor pelos irmãos, pela igreja, pelos ímpios. Você tem demonstrado também, você tem usado seus dons a serviço do povo de Deus, a serviço das pessoas, ajudando aqueles que mais precisam. Então são lições que a gente nos faz refletir de como deve ser a nossa conduta, do que o sofrimento precisa produzir no nosso coração. Agora eu queria pensar também com os irmãos nessa noite algumas atitudes em relação ao sofrimento. Algumas atitudes importantes. No versículo 12 o texto diz o seguinte, é muito interessante, no versículo 12, ele diz o seguinte, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se a coisa estranha vos acontecesse.
Primeira coisa que a gente precisa entender, o crente precisa entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. O crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível. Ele precisa entender que é no sofrimento, nas lutas diárias que a gente experimenta da graça de Deus, que a gente experimenta da ação de Deus. Vivemos num mundo caído e hostil, vivemos cercados de uma hoste de inimigos infernais que nos espreitam, que nos atacam. Se o mundo perseguiu a Cristo, também perseguirá a nós. Quando a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida, porque as pessoas não gostam, né? O ímpio, o pecado, o diabo, ele vai provar a igreja que é mais fiel. Então as provações irão aumentar, não acho que é o contrário não. O crente precisa entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. O sofrimento é para aperfeiçoar a nossa vida. O sofrimento é para que a gente cresça, para que a gente aprenda. O apóstolo Paulo passou por isso, ele tinha um espinho na carne, ele pediu a Deus para tirar e Deus não tirou. Mas aquilo era para Deus tratar o coração de Paulo e aquilo tornava ele aperfeiçoado pelo Senhor. O crente precisa entender que é possível enfrentar o sofrimento com exultante alegria. No versículo 13, o autor diz isso, Pedro fala isso, né? Pelo contrário, alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então é um propósito também da parte de Deus, que os sofrimentos precisam trazer ao nosso coração alegria. Jesus ensinou: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O apóstolo Paulo também demonstrou alegria apenas por dos problemas, em Filipenses 1,12. Ele cantou na prisão em Atos 16. Paulo demonstrou alegria apesar dos difamadores, no versículo 15 do capítulo 1 de Filipenses. Paulo demonstrou alegria apesar da morte. Paulo se alegrava do sofrimento porque entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro tem mais valor do que o presente e o eterno muito mais do que o temporal. Ele sabia que Deus está no controle de cada situação da vida. Se você não tem essas convicções, você precisa nutrir isso no seu coração. O sofrimento não é o fim. Na vida de um crente não existe o fim, porque temos morada eterna. Paulo tinha essas convicções de eternidade, do plano de Deus. Ele sabia do controle de Deus em cada situação, e isso fazia com que ele demonstrasse alegria, mesmo com açoites, mesmo com prisões, mesmo com lutas, mesmo com dores. Isso é o que Deus fala ao nosso coração, e Jesus nos ensinou assim, que temos que nos alegrar. O crente precisa entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. O sofrimento para o crente significa partilhar das aflições passadas. Não somos co-participantes do sofrimento, vicário de Cristo. Este foi o único, mas quando sofremos hoje, sofremos de forma que Cristo sofreu, com o mesmo propósito com que Cristo sofreu. Os apóstolos consideram um privilégio sofrer por amor de Cristo. Paulo chegou a dizer: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, temos que entender que é um privilégio passar por lutas e sofrimentos, assim como Cristo passou, porque isso é, de fato, graça de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar a nossa vida. O sofrimento para o crente significa partilhar da glória futura. Precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica do futuro. O caminho para a glória é estreito, há espinhos, há dificuldades. Mas olha só o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 18: os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir e que serão reveladas em nós. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. No céu nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor passará, não haverá nem luto, nem pranto, nem dor. Esta é a grande esperança cristã. O céu explicará para nós todos o mistério do sofrimento. Meus queridos, que isso é graça de Deus. Esse tempo presente, essa luta tão grande, devemos nos alegrar, mesmo sendo tão difícil. Devemos entender o propósito, devemos nos unir a Cristo. O crente precisa entender que o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. No versículo 16, Paulo fala isso, Pedro fala isso.
O crente precisa entender e aprender a avaliar o sofrimento. Nem todo sofrimento é da vontade de Deus e nem todo sofrimento glorifica a Deus, mas há sofrimentos provocados pelo próprio homem, e o crente não pode ser um provocador de problemas. Ele respeita a vida alheia, os bens alheios, a honra alheia e a privacidade alheia. Ele tem que entender que ele precisa avaliar bem o sofrimento, aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que é produzido por ele e aquilo que vem sobre ele, cometido por outras pessoas. O crente precisa entender que o juízo começa primeiro dentro da igreja. O projeto de Deus é nos transformar à imagem de seu Filho. E Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos corrige para nos educar. E a igreja precisa dar exemplo na forma de se arrepender. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento se estamos vivendo em pecado. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento, dizer que somos baluartes do Senhor, atalaias do Senhor, para levar ao mundo uma mensagem de transformação se não somos transformados por essa mensagem. Precisamos rever a nossa vida, avaliar a nossa vida e começar um processo de internalização, de tratamento, de confiança, de ardente intimidade com Deus. Porque em meus sofrimentos você tem se alegrado, confiado, se aproximado de Deus ou tem reclamado, murmurado. São coisas que devemos pensar. Meus queridos, a terceira coisa que eu queria falar também sobre o sofrimento é a paciência do crente em relação ao sofrimento. No versículo 19 diz o seguinte: portanto, ele finalizando Paulo, portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador fazendo bem. A paciência do crente. A primeira coisa que Pedro nos mostra aqui é que devemos nos entregar a Deus. A palavra encomendar é um termo bancário que significa depositar em confiança. Pedro está exortando a todos os crentes que sofrem a entregar as suas almas, a sua vida aos cuidados de Deus. Deus nos criou e Ele é totalmente capaz de cuidar de nós. Ele é totalmente capaz de cuidar de cada detalhe da nossa vida. Pedro nos mostra nesse texto que Deus não é apenas fiel, mas também soberano. Por isso, digno de toda a confiança, confie em Deus no sofrimento, abra seu coração para Deus no sofrimento, alegre-se nele, apesar das circunstâncias, como Jó e Abacuque, confie nele, confie integralmente a sua vida a ele. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto, na parte B, é que devemos continuar praticando o bem. O sofrimento não deve nos endurecer, não deve nos deixar apáticos. Ao contrário, nossa entrega a Deus leva-nos a uma ação. Devemos semear ainda com lágrimas, ainda que seja com lágrimas. Devemos amar ainda que rejeitados. Devemos abençoar ainda que amaldiçoados. Devemos orar ainda que perseguidos. Devemos cuidar ainda que não sejamos cuidados. Devemos ser canal de bênção para outras pessoas. Devemos ser instrumentos do Senhor. Fazer o bem. Termos paciência, entregarmos a Deus, sermos encomendados, assim como o texto fala, confiar em Deus no nosso sofrimento, nas nossas lutas e nos entregar completamente a Ele. E eu queria concluir dizendo o seguinte, uma palavra muito forte ao nosso coração. Como crentes em Cristo, como discípulos de Jesus, nós devemos e precisamos crer que o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso e não de um ardil tentador, de alguém que queira nos destruir. O sofrimento não é anormal e nem estranho. O sofrimento é o caminho da glória. É uma oportunidade para sermos bem-aventurados e para glorificarmos a Deus em tudo. O sofrimento é uma oportunidade para nos entregarmos a Deus e fazermos o bem aos outros, dando testemunho da nossa fé. E para isso que fomos chamados, para sermos canais de bênção na vida de outras pessoas. Algumas vezes vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. A alma não teria arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. Deus sussurra conosco na hora da alegria e grita conosco na hora da dor. Deus dá sussurros conosco na hora da alegria. Na hora da alegria a gente se esquece do que Deus está falando no nosso coração. Mas é na hora da dor que Deus grita e fala claramente a sua vontade para nós, porque nós estamos mais sensíveis a buscá-lo. É na hora da dor que o nosso coração se preenche de uma vontade absurda de entender a vontade de Deus, porque estamos abalados com aquela dor, com aquele sofrimento. Precisamos rasgar o nosso coração, rasgar o nosso peito, sermos empoderados da autoridade que Deus nos dá, a partir de um relacionamento com Ele, a partir de uma intimidade com Ele, e entender que o sofrimento é pedagógico, que o sofrimento é para aperfeiçoar o nosso caráter, que a nossa vida será transformada e modificada
regenerada, transformada completamente quando Cristo é Senhor da nossa vida, e o sofrimento ele vai ter muito mais valor. Não o sofrimento em si, mas o propósito de tudo isso acontecer em nossa vida, porque nós vamos entender de maneira mais sensitiva os planos de Deus para nós, a ação de Deus em nossa vida. Meus queridos, o Calvário é a grande prova que Deus dá de que o sofrimento segundo a vontade divina sempre conduz à glória. O Calvário, onde o próprio Deus se fez carne e sofreu na cruz, foi humilhado, mas é para provar que ali pode ser um passo para a glória, um passo para a comunhão com Deus, um passo para uma vida mais produtiva, uma vida que conduz à edificação, à alegria, porque é uma evidência muito clara da dependência de Deus quando passamos pelos sofrimentos, confiando em Cristo, entendendo que existe um propósito dele para tudo que a gente passa. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que Ele possa trazer grandes lições ao seu coração, à sua vida, que ela seja muito edificada nessa noite. Nós vamos agora, meus irmãos, se você ouviu a palavra, né? Você que está nos assistindo aqui não ainda é um crente em Jesus, e se Deus falou ao seu coração, eu quero orar pela sua vida. Vai aparecer meu contato aqui. E você tem liberdade para poder fazer contato conosco. E se você quer, vamos dizer assim, ter uma caminhada cristã, se integrar na igreja, você pode fazer contato comigo e a gente vai orar juntos. E Deus vai, com certeza, fortalecer a sua vida através da igreja, ajudando você nesse crescimento espiritual. Tá bom? Nós vamos orar também, encerrando o nosso culto. Eu só queria dar algumas informações, né? Então nós temos na terça-feira nossa live de oração, tá? Pelo Facebook. E nos domingos nós temos a escola bíblica às 9 horas e o culto à noite às 18 horas, tá bom? Nós vamos orar para encerrar nosso culto, encerrar esse tempo, e que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, por todas as partes do culto que foram tão impactantes ao nosso coração. Quero pedir ao Senhor, por nossa semana, por cada família da igreja, por cada irmão que está aqui conosco, que o Senhor fortaleça a vida dos irmãos, que assim como a gente aprendeu, possamos ser aperfeiçoados em meio às lutas que passamos, aos sofrimentos, e que possamos testemunhar sempre do Senhor, Pai. Nos abençoa cada pessoa, cada família que está aqui assistindo ou cultuando ao Senhor conosco. Abençoa nossas programações, Pai, e nos dá cada dia uma vida de intimidade e uma vida que agrada a Ti. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima programação. Grande abraço.